Fala, galera! E aí? Todo mundo animado? Estão aí? Estão conseguindo me escutar? Manda aqui no chat. Fala aqui se tá me ouvindo, se não tá, se o som tá bom. Tudo certo aí? Vamos começar, né? Vamos começar. A gente começa as coisas na hora. Quem não chegou, vai chegando depois aí. Vamos lá? O que é que eu combinei com vocês? Que hoje a gente ia falar sobre o concurso, sobre os concursos da AGU, da Advocacia Geral da União. Então, eu vou aqui passar algumas noções básicas para quem eventualmente não conheça a AGU, não saiba qual o papel que desempenha, quais as funções, né? Então, vou falar um pouquinho disso, vou falar sobre o concurso que está previsto agora para o ano de 2023, inclusive com os primeiros editais sendo publicados ainda em 2022, tá? Vamos falar disso. Então, quer dizer, está na reta final, está na hora de dar o gás, está na hora de tornar a sua preparação mais eficiente para que você consiga esse objetivo de aprovação em uma das 3 belíssimas carreiras da AGU. Eu sou suspeito para falar, né? Sou procurador da Fazenda Nacional há quase 15 anos e realmente não tenho não existe nenhuma outra carreira jurídica de ponta assim que me seduzisse mais e que me realizasse mais do que a PFN, no meu caso, procurador da Fazenda Nacional. Mas vamos lá, vamos deixar de papo e vamos tratar de tudo que você precisa saber para passar nos concursos da AGU, né? Primeiro, gente, vocês estão cientes que nós estamos vivendo uma onda de concursos para procuradorias nunca antes vista na história desse país. Está saindo concurso para Procuradoria Municipal e Procuradoria Estadual direto. E vai ter concurso para as 3 carreiras da AGU. As 3 carreiras, advogado da União, procurador da União, procurador federal e procurador da Fazenda Nacional, a perspectiva é de que cada um desses editais traga a previsão de 100 vagas. Quer dizer, são 300 vagas. E pela minha experiência, vão ser bem mais os chamados. E vamos lá, vamos ser sinceros. Qual cargo jurídico de ponta, de excelência, high level, né, que está aí nos topos, te permite home office, está regulamentado na AGU, a atividade em teletrabalho. Então, você não precisa necessariamente morar longe da sua cidade de origem, longe da sua família. A remuneração atual da AGU é uma das mais atraentes do setor público, né? Nós estamos falando aí em vencimentos superiores a R$30 mil, incluídos aí os honorários advocatícios, né? Existe o pagamento de honorários para as 3 carreiras da AGU de forma mensal. Há um rateio, há um fundo, o conselho que cuida dos honorários advocatícios arrecadados e distribui esses honorários. Na prática hoje, sendo sincero com você, tá quase todo mundo, porque existe aí alguns percentuais iniciais, né? Assim que você entra na AGU, você não começa ganhando 100% dos honorários, existe aí uma escadinha. Mas quem está já ganhando os 100% dos honorários, na prática, está praticamente no teto todos os meses, no teto remuneratório. Então, não consigo imaginar uma carreira mais atrativa do que a AGU, né? Do que a Procuradoria Federal, a Advocacia da União ou a PFN. Você vai ter a oportunidade de morar onde quiser, se conseguir aderir ao teletrabalho, se satisfizer os requisitos. Você vai ter uma remuneração de nível superior, né? Tá lá no topo da remuneração do serviço público, e você vai trabalhar com atividades muito interessantes sob o ponto de vista jurídico, ok? Então, se você estava na dúvida, será que vale a pena fazer a AGU, não é melhor magistratura, não é melhor Ministério Público? Claro que isso vai depender muito do seu perfil,
das suas peculiaridades, da sua paixão, né? Eu sei que tem gente que sente que tem vocação para a magistratura, ou vocação para o Ministério Público, e isso é óbvio, é muito importante, não pode ser desprezado. Se você sente que tem essa vocação, se você sente essa necessidade, vá em frente. Mas, para mim, as carreiras de procuradorias são muito atraentes, e dentro dessas, a AGU é top. Ó, concurso, ok? Então, vamos lá. A AGU, você sabe, se não sabe, vai saber agora, é uma função essencial à justiça. Está previsto lá no artigo 131 da Constituição Federal. Olha aí que interessante, né? É uma função essencial à justiça que tem tanto uma atuação consultiva, quer dizer, ela presta consultoria jurídica aos órgãos dos três poderes, como também uma atuação contenciosa, quer dizer, ela defende em juízo os interesses da União aqui falando de forma geral. E aí talvez você fique um pouco confuso aí, mas fala AGU, e aí às vezes fala o Procurador Federal, e às vezes fala o PFN, qual que é a diferença, como é que é? Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, para se eventualmente você tiver alguma dúvida, essa dúvida ficar bem esclarecida, e nunca mais você esquecer. E, afinal, você vai prestar um concurso, você tem que saber onde você está se metendo, o que é que você vai fazer, não é? Então, vamos lá, ó. A Advocacia Geral da União, enquanto órgão de Estado responsável pela representação judicial e extrajudicial da União, ela compreende 4 carreiras. Ela compreende a carreira de advogado da União, também chamado de procurador da União. Ela compreende a carreira de procurador federal, a carreira de procurador da Fazenda Nacional. Cadê a galera do tributário? Cadê a galera que gosta do tributário aí? Meu time. E também a carreira de procurador do Bacen, do Banco Central. A gente vai deixar um pouquinho o Bacen de lado hoje, porque não há notícia de edital para já, né, do Bacen, mas há notícia de edital para as outras carreiras da AGU. Portanto, é delas que nós vamos falar. O advogado da União, gente, ele tem uma atuação relacionada à administração direta. Então, se você fizer concurso, for aprovado e assumir o cargo de procurador da União, de advogado da União, você vai trabalhar com a administração direta, com os órgãos da administração pública, com os ministérios, tá? Já a Procuradoria Federal, o âmbito de atuação dela são as autarquias e fundações públicas. Então, enquanto a Procuradoria da União está lá na administração direta, né, a Procuradoria Federal cuida da representação dos interesses da União no âmbito da administração indireta, no que diz respeito às autarquias e fundações públicas. E a Procuradoria da Fazenda Nacional é a representante da União para assuntos fiscais, para assuntos relacionados à tributação, à cobrança de tributos, às certidões negativas, tudo que estiver relacionado ao fisco é de atribuição, por assim dizer, da Procuradoria da Fazenda Nacional. Se você passar no concurso para procurador federal, por exemplo, você pode atuar em diversas autarquias diferentes por todo o Brasil. Você pode atuar no INEP, você pode atuar perante o INSS, procurador do INSS, perante o INCRA, você pode atuar nas universidades públicas, né? Então, veja, o leque de opções de atuação é enorme. Você tem a oportunidade de trabalhar com diversos ramos do direito e de exercer uma atuação diferente de acordo com a entidade a qual você esteja prestando a sua atividade, né? Bem como a matéria relacionada ao exercício daquela função. Então, se você trabalha, por exemplo, procurador federal no INSS, você vai trabalhar muito com direito previdenciário. Se você vai exercer o cargo de procurador federal perante
uma universidade pública, é possível que você trabalhe aí com direitos sociais, com direito administrativo. Se você vai trabalhar na Fazenda Nacional, não tem só direito tributário na Procuradoria da Fazenda, né? Existem outros ramos que têm destaque na atuação da Procuradoria da Fazenda, tanto no consultivo quanto no contencioso. Então, você vai ter a oportunidade de trabalhar com direito administrativo, com direito processual civil, bastante, tá? Quem trabalha no contencioso, qualquer das 3 carreiras aí da Fazenda Pública, tem contato diário com o processo civil, com a questão da Fazenda Pública em juízo. É por isso que o tema da Fazenda Pública em juízo é um tema tão importante, tão cobrado nos concursos da AGU, dos concursos de advocacia pública em geral, né? Também PGS, PGMs, porque realmente isso faz parte da atuação diária do procurador do Estado, do procurador do município ou do procurador aqui da AGU. Então, agora que vocês já sabem mais ou menos o campo de atuação de cada uma das carreiras, vamos falar sobre os concursos. O que é que está previsto? O que é que estão se falando? O que é que estão dizendo por aí sobre os concursos da AGU agora para o ano de 2022, 2023, né? Na verdade, não existe ainda nenhum edital na praça, tá? Ainda não foi publicado nenhum edital, o que é muito bom, porque os concursos para a AGU são concursos difíceis, são concursos que têm um cronograma, um edital de assuntos extenso. Então, é muito difícil que você consiga estudar de forma eficiente, começando do absoluto zero, só depois que tiver publicado o edital. Você vai ter ali o quê? 3 meses até a data da prova, né? É muito difícil. Então, comece a estudar agora. O melhor dia para você ter que começar a estudar é ontem. O segundo melhor é agora. Então, vamos começar agora. E por que eu falo isso? Porque a PGF, Procuradoria-Geral Federal, o Procurador-Geral Federal, deu entrevista essa semana e disse que o edital deverá ser publicado em novembro. Falou até final de outubro, começo de novembro, porque ele já quer aplicar as provas em fevereiro. Então, gente, não tem o que esperar, não. Procuradoria Federal. E olha que bacana, ó. PFN e Procuradoria da União, vou botar aqui, PFN e PU, não tem ainda edital previsto assim, com tanta indicação de data, como fez o PGF. Mas existe sim um movimento dentro das 2 carreiras para a realização de concurso em 2023. E é provável, inclusive, que os editais sejam publicados ainda esse ano, tá? Rádio Corredor na PFN está a todo vapor, eu estou atento, escutando todas as conversas e posso garantir para vocês, o concurso está próximo. O que é bom? O que é bom de a gente ter um concurso ligado no outro? É porque o estudo se aproveita. Apesar de haver disciplinas que só caem em um ou outro concurso, o núcleo principal, a base da advocacia pública, ela é muito sólida. Então, se você começar a estudar agora com foco na Procuradoria Federal, você vai sair, muito provavelmente, o próprio Procurador-Geral Federal falou, né? Edital em novembro, prova em fevereiro. Aí, sai o edital da AGU. Você já emenda o estudo. Você vai ter que adaptar pouca coisa. E aí, você já vai estar num nível de estudo, de conhecimento mais elevado. Você já vai estar mais experiente. Tendo ou não passado na Procuradoria Federal, você já tem, ó, bagagem para buscar sua vaga na AGU. Aí você tá lá, fez a prova da AGU, saiu o edital da PFN. Aproveita o estudo, inclui mais aí o direito tributário, vai ter que estudar um pouco de direito financeiro, mas vai ter bagagem para passar. Então, estão vendo? Ficou minúsculo aqui o PU, né? Estão vendo? É muito bom que esses editais saiam aí um atrás do outro, porque eles vão te dando a chance de manter a motivação em alta, de
ter um objetivo ali de médio até curto prazo, né, de dar aquele sprint, aquele gás final ali de estudo, e você pode emendar um estudo no outro, aproveitando a base do concurso anterior. Isso é excelente. Essa é uma oportunidade que a gente não encontra todo dia. Eu ouso dizer que faz muito tempo que a gente não tem uma leva de concursos tão bom para procuradorias, e ainda mais as 3 carreiras da AGU, assim, uma atrás da outra. Olha, não me lembro disso ter ocorrido. Quando eu fiz concurso, 2007, 2008, né, eu sou da primeira leva de nomeados da PFN de 2008, fiz em 2007 procurador federal e comecei a fazer PFN também ainda em 2007, né, o concurso depois se alongou um pouco. Salvo engano, não houve nessa leva coladinho curso de advogado da União. Posso estar enganado, faz muito tempo, né? Às vezes a gente... Mas, salvo engano, não houve. Mas houve Procurador Federal e PFN coladinho. E eu fiz exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eu comecei a estudar para Procurador Federal, fiz a prova, logo depois saiu o PFN, comecei a estudar para PFN. Se eu não tivesse aproveitado a minha base de Procurador Federal, eu não teria sido aprovado na PFN. Inclusive, porque antes de fazer o concurso de Procurador Federal, eu nunca tinha feito uma prova discursiva. Eu nunca tinha feito um concurso de alto nível que tivesse prova discursiva mesmo, prova prática, né? Com peça judicial. Tinha feito outros concursos menores que tinham redação, tinha feito exame da OAB, né? Que tem lá uma prova prática, mas na minha época eu fiz direito administrativo e a prova prática era apenas um parecer. Então foi a primeira vez que eu tive que estudar uma série de peças judiciais diferentes, a primeira vez que eu tive realmente contato com a prática jurídica foi durante o estudo para as provas discursivas da Procuradoria Federal. Então, é muito importante que você vá carregando essa base, vá levando, né, todo esse arsenal de conhecimento que você vai conquistando aos poucos para os concursos próximos. Portanto, dica vencedora. Comece a estudar já, com foco na PGF, que é o edital que está mais próximo, segundo as informações que nós temos, e emende o estudo conforme forem saindo os editais de Procurador da União e de Procurador da Fazenda Nacional. É certeiro. Se você estudar pelo método certo, se você souber o seu perfil de aprendizagem, se você conseguir construir uma rotina de estudos eficiente, sem ficar apegado em videoaulas intermináveis, sem ficar apegado em ler doutrina extensa e clássica, não. Um estudo focado, objetivo, direto, um estudo baseado nas ferramentas de estudo ativo, um estudo que respeite o seu perfil de aprendizagem. Se você fizer isso, eu garanto, mesmo que você ainda tenha uma base pequena, se você começar hoje para Procurador Federal, depois para a AGU e, por fim, para a PFN, pelo menos em um dos 3 concursos, você vai passar, tá? Se você estudar da forma correta, mesmo com uma base pequena, a partir de hoje, dá para passar pelo menos em um dos 3 concursos da AGU, ok? Então, é isso. Os editais estão próximos, PGF, edital em novembro, provas provavelmente em fevereiro, logo depois deve vir a AGU e PFN, não perde tempo, a preparação, ela não se perde, ela se aproveita, e aqui no caso dessas carreiras, o índice de aproveitamento da sua preparação é muito grande. Existe aí uma grande intersecção de conteúdos que vão cair nas 3 carreiras. E quais as perspectivas, né? Falou aí, Tiago. Você falou, Tiago, vai sair edital PGF agora em novembro, espera-se prova em fevereiro, PFN e PU também devem ter aí as provas no início do próximo ano, no primeiro semestre. E as vagas? São provas, são concursos para quantas vagas? Fala-se, no âmbito interno da AGU, em 300 vagas. Seriam 100 vagas para cada carreira. 100 para Procurador Federal, 100 para Advogado da União e 100 para PFN. Na prática, se houver disponibilidade orçamentária, é
esperado que se nomeiem muito mais candidatos do que apenas as 100 vagas. Essa é o normal, esse é o normal que se observa nos concursos da AGU. Geralmente, todos os aprovados são nomeados, ou quase todos, tá? E, no caso, de acordo com o levantamento feito este ano, nós temos, na PFN, 303 cargos vagos, na Procuradoria Federal, 712, e na AGU, 685. Né? Portanto, o número de cargos vagos é muito superior aos 300 que estão alardeando aí como previsão para o edital. Portanto, olha a oportunidade que vocês estão tendo, gente. Já pensou? Quando é que vai ter outro concurso para a AGU emendado, as 3 carreiras, uma na outra, com a carência de pessoal tão grande e com a perspectiva de chamar todo mundo que passar de novo? Não perca essa chance, não perca. Eu estou assim animado, mas é porque fazia muito tempo que não aparecia uma oportunidade assim tão boa no âmbito da advocacia pública que você não pode desperdiçar isso, beleza? Vai estudar, vai fazer tudo corretinho que vai dar certo. Vamos falar um pouquinho dos últimos concursos. O último concurso de procurador federal, ele foi do ano de 2013 e a banca foi o CESP. E esse concurso foi aquele concurso em que as questões da prova objetiva eram do tipo certo ou errado. E cada questão que você errava, eram 200 questões, certo ou errado, e cada questão que você errava, você tinha uma pontuação negativa. Então, cada questão certa valia 1 ponto, cada questão errada valia menos 0,50. Quer dizer, a cada 2 questões erradas anulavam uma certa. E é muito importante, quando você vai fazer esse tipo de prova, você ter uma estratégia de prova bem definida. E isso você faz em casa durante a sua preparação, né? É muito bom você ter a orientação de alguém que conheça do tema, que já tenha passado por isso, para você saber, professor, eu chuto muito, eu chuto pouco, se eu não souber, eu marco mesmo assim, né? Então, essas dúvidas, elas são recorrentes em quem não tem costume de fazer esse tipo de prova. A CESP, antigamente, fazia muito esse modelo de prova de certo ou errado, e de 2 erradas anulam certo, ou 1 errada anulam certo. De uns tempos para cá, ela tem diminuído. Nós temos observado que ela tem optado mais por questões de múltipla escolha e não tem utilizado tanto esse artifício do errado ter uma pontuação negativa. Vamos ver como será agora no concurso da PGF. Ah, Thiago, então vai ser CESP? Não sei. A banca ainda não foi definida, mas já está em fase de escolha. A Procuradoria Federal, nos últimos concursos, quem organizou, tanto de Procuradoria Federal quanto de Advogado da União, os concursos foi o CESP-SEBRASP. Então, é razoável esperar que seja. Eu diria que ou é a CESP ou é a FGV. FCC, vejo poucas chances de ser contratada pelo próprio perfil do concurso, que já está acostumado aí a lidar com as peculiaridades da CESP, né? E aí a FGV tem ganhado força, talvez possa vir a ser a banca escolhida. Mas se eu tivesse que escolher se eu tivesse que fazer uma aposta aqui, eu diria que deve ser CESP-SEBRASP para Procurador Federal e para Procurador da União. Então, veja, o último concurso foi em 2013. Nós estamos em 2022, a prova vai ser em 2023. São 10 anos, gente. Aproveite sua oportunidade agora. Você não vai ficar mais 10 anos esperando surgir outra oportunidade dessas, não é? E outra coisa que você também tem que prestar atenção na sua preparação. Nesse último concurso de Procurador Federal, as provas objetiva e discursiva, elas foram realizadas no mesmo final de semana. No sábado foi realizada a prova objetiva, no domingo, pela manhã, uma prova discursiva, pela tarde, outra prova discursiva. Então, você também tem que ir preparado para essa estratégia de prova. Você não pode deixar para estudar para a prova discursiva apenas depois de ser aprovado na objetiva. Não vai ter esse tempo. Você vai ter que fazer tudo num fim de semana só. As provas discursivas,
elas só vão ser corrigidas de acordo com a classificação na prova objetiva, mas você já vai ter feito. Então, essa preparação você também tem que ter. É bom que você, se não tem experiência em prova discursiva, possa contar com alguém que te oriente, que te diga, ó, vai por aqui, ó, estuda isso, ó, esse tipo de peça é assim, ó, você tem que responder na prova discursiva de tal forma. Pode usar letra de forma ou letra tem que ser letra cursiva. Tem que pular linha, não pula linha, coloca parêntese quando rasurar, coloca um X quando não souber um dado da questão. Todos esses aspectos são importantíssimos e você precisa organizar, ter essa estratégia pronta antes de sair para a prova, ok? O último concurso da PFN que teve foi em 2015. A banca desse concurso foi a ESAF. Também foi a banca da época que eu fiz o concurso, né? Escola Superior de Administração Fazendária, que era a banca que fazia as provas tanto da PFN quanto da Receita Federal. Mas a ESAF, ela não existe mais, né? Ela foi englobada aí por outro, pelo ENAP, né? E ela não vai mais organizar os concursos nem de auditor, nem da PFN. Portanto, nós temos aqui uma incógnita quanto à banca da PFN. As apostas, FGV ou CESP. Tá? É o que eu aposto. O concurso da PFN, diferente de procurador federal, ele não costumava ter esse modelo de questão certa ou errada e nem com pontuação negativa. Eram questões de múltipla escolha e ABCDE, né, e sem esse papo de uma errada anular uma certa. Então, é aquele modelo mais tradicional que vocês já estão acostumados. E a prova de procurador da União, a última que tivemos, também foi no ano de 2015. E a banca foi CESP, também com o mesmo formato da de procurador federal, né? 200 itens, certo ou errado, cada item certo valia meio ponto, cada item errado valia menos 0,25, quer dizer, a cada 2 errados acabava anulando uma certa. Então, você tem que estar preparado, meu querido, você tem que estar preparado, minha querida aluna, para que na hora do momento da prova, você tenha uma estratégia eficiente, que você saiba como é que você vai resolver aquela prova de acordo com aquele modelo específico. Se é certo ou errado, se é ABCDE, se tem pontuação negativa, se não tem, se a prova é toda realizada no mesmo fim de semana, como foi procurador federal em 2013, objetiva num dia, discursiva no outro, ou se cada fase é realizada pausadamente em datas diferentes, como foi a última da PFN e a última da AGU, né? Então, todos esses aspectos você tem que levar em consideração na sua preparação. Você precisa levar isso em consideração, senão você não vai conseguir organizar uma rotina de estudos eficiente para ser aprovado em um desses 3 concursos. Muita gente tem medo, professor, e precisa de prática? Precisa, tá? Provas para as carreiras da AGU exigem 2 anos de prática. 2 anos de prática. Essa prática, ela pode tanto ser exercício da advocacia, ela pode ser o exercício de outras atividades jurídicas que estejam relacionados ao direito em âmbito de nível superior, por exemplo, oficial de justiça, por exemplo, delegado de polícia, tá certo? Que são funções que não podem advogar, mas que exercem atividade eminentemente jurídica e, portanto, valem como critério aí de prática forense. Professor, ainda não tem os 2 anos. Vai estudar e fazer o concurso e buscar essa prática. Se você está apenas estudando, não está exercendo, ingressa com ação, pede um parente para você patrocinar uma ação, busca aí os seus contatos, ingressa com ação no judiciário e vai fazendo a sua prática para que no dia da inscrição definitiva você tenha aí os seus 2 anos de prática e possa, portanto, ser nomeado ou nomeada no concurso da AGU. Então, gente,
Esses eram os pontos básicos, eram os pontos principais que eu tinha para tratar com vocês aqui sobre o concurso da AGU. Se você tiver qualquer dúvida, se você tiver qualquer esclarecimento, você pode me procurar no Instagram, né, no meu @Thiago de Mello, DI, né, Thiago de Mello. Você pode me mandar um e-mail para professortiagomelo@yahoo.com.br. E eu quero agora te fazer um convite. Um convite. O convite que eu vou te fazer é o seguinte. Eu estou abrindo a minha mentoria para a AGU. Eu já tenho um projeto de mentoria para concursos públicos, para a OAB, mas eu estou abrindo agora um projeto específico para a AGU, o processo específico para a orientação de candidatos que querem fazer os concursos da AGU, Procurador Federal, Advogado da União e Procurador da Fazenda Nacional. Esse projeto é o projeto Mentoria Método AGU. Ele foi pensado com todo o cuidado, foi pensado com todo o esmero para identificar quais são as principais dificuldades que os candidatos às provas de advocacia pública têm e conseguir, assim, organizar uma rotina de estudos eficiente para que você seja aprovado, para que você aumente muito as suas chances de aprovação, para que você saiba o caminho que você tem que seguir para conseguir ser aprovado em pelo menos um dos concursos da AGU que se avizinham, tá certo? Então, eu quero te fazer esse convite, conhece o projeto, lá vocês vão ter direito a um curso de base com técnicas de estudo, com técnicas de resolução de prova, tem acompanhamento individual meu por WhatsApp, por e-mail, tem sessões em grupo, tem cuidado com a saúde física e com a saúde mental, a gente fala de concentração, a gente fala de neurociência, a gente fala de aprendizado e a gente organiza uma rotina de estudos eficiente de acordo com o seu perfil de aprendizagem. E aí, para privilegiar você que está assistindo essa aula aqui em primeira mão, eu vou lançar agora uma promoção. Os 20 primeiros, tá? Só para os 20 primeiros. Os 20 primeiros que aderirem à mentoria método AGU vão ganhar 2 sessões individuais de mentoria comigo. Tá? Porque os encontros da mentoria, eles são encontros em grupos, são grupos pequenos, todo mundo pode falar, todo mundo pode perguntar, todo mundo tem suas dúvidas esclarecidas. Mas são reuniões em grupo. O acesso individual é por WhatsApp ou por e-mail. Mas se você for um dos 20 primeiros, você vai ganhar 2 sessões individuais comigo de mentoria. Só nós dois aqui no Google Meet para conversar, para eu te orientar, para eu escutar quais são as suas dificuldades e construir contigo a tua fórmula de estudos ideal, a tua rotina de estudos eficiente, tá bom? Então, se você quer saber o caminho para ser aprovado na AGU, não perde tempo. Entra lá. Vou deixar aqui o endereço, tá, do nosso site para você conhecer mais sobre o projeto. É professortiagomelo.com/mentoria método AGU, ok? Vai lá, dá uma chance para o seu futuro, faz o que tem que ser feito, e eu estou aqui para te orientar, para te guiar com a minha experiência, para te dizer o que você tem que estudar, como você tem que estudar, o que você tem que fazer, como você vai resolver a prova objetiva, como você vai resolver a prova discursiva, como você vai se preparar entre uma prova e outra, como você vai migrar e a preparação da AGU para a Procuradoria Federal, da Procuradoria Federal para a PFN, tudo isso eu vou te ajudar. Eu te aguardo para fazer parte desse projeto vencedor que vai mudar a sua vida. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.